Olá, você ligou o Conectos. Sou a Nathalie. Com quem falo? Bom dia, meu nome é Tomás. Eu queria reativar o meu... Tomás, acesse o mundo com a Conectos. Em que posso ajudar? Eu tava viajando e eu queria reativar meu plano de internet. A minha velocidade era de 10 megas. Claro. O que o senhor vai querer no seu plano, então? Você tá falando da velocidade, né? Tipo, quantos megas? Qual pacote o senhor vai querer contratar? Vai querer redes sociais? Pacotes? Redes sociais. É óbvio, né? Ok. No plano Conectos Plus, você terá então acesso a e-mails, notícias e redes sociais. Mas, senhor, nesse plano, o site de busca é do nosso parceiro Google, tá? Vai querer acesso ao Google e Yahoo por mais R$30 por mês? Oi, peraí. Como assim nosso site de busca? E-mail, notícia, internet é internet. Vai querer me dizer agora que pra eu ver vídeos online eu vou ter que contratar o plano Connection Mega Video Blaster? Pois é, senhor. Já para ver vídeos, temos o plano Conectos Premium. Peraí. Mas a única diferença na velocidade da... Como é que é o nome? Da conexão? Senhor, faz tempo isso, hein? Senhor não contrata a internet desde quando? 2013? Bom, eu tava num retiro. Mas nada justifica essa mudança, minha filha. Senhor, calma. Olha, tem uma oferta irrecusável pro senhor, tá? O Conectos Elite. Neste plano, o senhor vai ter a experiência da internet de navegação por inteiro, por apenas R$288 por mês. Esse aí é o top, viu, senhor? Por inteiro. Entendi. Escuta aqui, ô Nathalie. Por inteiro, eu tinha desde que inventaram a internet. Eu quero minha internet toda, de volta, como era antes. Essa palhaçada vai direto pro meu blog. Direto! Ah, o senhor tem um blog. Desculpa, senhor. Para o senhor poder publicar conteúdo, precisa contratar outro plano, o Conectos Repertoire. Ou o senhor pode contratar o Conectos Jornalista Pro, em que o senhor tem acesso. Olá, esta é uma edição especial do seu jornal. E esse vídeo que acabamos de ver da Freenet Film é um documentário colaborativo sobre o futuro da liberdade na internet. E nós, os usuários da internet, somos os maiores interessados em não deixar que os deputados brasileiros atendam aos interesses das empresas operadoras da rede, que no papel delas querem aumentar a nossa conta mensal, restringindo a liberdade que temos hoje. Isso eu não quero. E você? A regulamentação das leis que definem os direitos e os deveres dos usuários e das empresas provedoras de internet é o tema desta edição especial do seu jornal. Essa proposta de Constituição da Internet está no Congresso Nacional e, até hoje, não foi colocada em votação, porque não se chegou a um acordo entre os deputados federais. Isso pode apontar para o tamanho do risco que estamos correndo. Então, a gente recebe aqui no estúdio do seu jornal a Flávia Lefebvre. Tudo bem, Flávia? Tudo bem. Bem-vinda. Flávia, você atua no movimento pela aprovação do projeto do deputado Alessandro Molon. O que é que esse projeto propõe e hoje está no Congresso Nacional? A Proteste, junto com diversas outras entidades, estão organizadas no
movimento Marco Civil Já, e o que a gente basicamente defende e que são os pilares desse projeto são, primeiro, a neutralidade da rede, que significa que todas as pessoas devem ser tratadas de forma igual na rede, não é porque tem um consumidor que vai pagar mais, que vai ter o tráfego dos seus dados privilegiado em detrimento de quem pague menos. Liberdade de expressão, a gente defende o que está expresso no projeto para garantir a livre colocação de conteúdos, a manutenção de conteúdos que só devem ser retirados com ordem judicial, não apenas que alguma pessoa possa responsabilizar um provedor de internet dizendo, olha, tira esse conteúdo daí, a gente quer preservar o direito de publicar os conteúdos e a privacidade, porque as empresas de telecomunicações, os provedores, eles têm acesso a toda a sua movimentação de e-mails, compras, movimentação bancária. Então, é necessário que haja normas e regras que estabeleçam os limites para a utilização dessas informações. Você continua aqui com a gente, nós conversamos mais já já. Em setembro, a presidenta Dilma Rousseff discursou na Assembleia Geral da ONU em Nova York e criticou as ações de espionagem realizadas pelo governo dos Estados Unidos contra o Brasil e outros países. Ela afirmou que o combate ao terrorismo como argumento da ação norte-americana não se sustenta como justificativa de espionagem e, por isso, defendeu um marco civil mundial para o uso da internet com o envolvimento da ONU. Jamais pode uma soberania firmar-se em detrimento de outra soberania. Jamais pode o direito à segurança dos cidadãos de um país ser garantido mediante a violação de direitos humanos e civis fundamentais dos cidadãos de outro país. Pior ainda, quando empresas privadas estão sustentando esta espionagem. Fizemos saber ao governo americano nosso protesto, exigindo explicações, desculpas e garantias de que tais procedimentos não se repetirão. Governos e sociedades amigas que buscam consolidar uma parceria efetivamente estratégica, como é o nosso caso, não podem permitir que ações ilegais recorrentes tenham curso como se fossem normais. A ONU deve desempenhar um papel de liderança no esforço de regular o comportamento dos Estados frente a essas tecnologias e a importância da internet, dessa rede social para a construção da democracia no mundo. Por essa razão, senhor presidente, o Brasil apresentará propostas para o estabelecimento de um marco civil multilateral para a governança e uso da internet e de medidas que garantam uma efetiva proteção dos dados que por ela trafegam. E você, pensa que só presidentas como Dilma Rousseff e Angela Merkel da Alemanha estão sendo espionadas pelas empresas dos Estados Unidos? Eu, você, a Flávia, todos nós somos monitorados. E não só por câmeras espalhadas por todo canto, mas diretamente por meio do nosso computador. É que as empresas de tecnologia têm acesso às informações que você deixa na internet e também dentro do PC. Quer saber como essa invasão de privacidade acontece? Preste atenção na explicação dada pelo sociólogo e professor da Universidade Federal do ABC, Sérgio Amadeu, durante o programa Clique Ligue da TVT. O esquema de espionagem massivo só foi possível com o apoio de grandes corporações de tecnologia. Uma das principais empresas que colabora e colaborou com a espionagem norte-americana foi a Microsoft. A política de privacidade do Windows e de outros produtos da Microsoft faz as denúncias do Snowden parecerem menores. Eu vou mostrar para vocês com atenção o que a Microsoft diz sobre qual tipo de privacidade ela garante aos usuários, por exemplo, do sistema operacional Windows. Então repare aqui, ó, política de privacidade do Windows e olha aqui, ó, coleta e uso de suas informações, coleta e uso de informações sobre o seu computador. Repare que eles deixaram isso claro já de cara
no site. E por que você não acha isso? Porque você jamais ia imaginar que política de privacidade tem coleta das suas informações. A Microsoft pode acessar e divulgar informações sobre você, incluindo o conteúdo de suas comunicações. A Microsoft também diz claramente que ela manda esses dados para sua matriz nos Estados Unidos. Observe que os usuários de Windows, eles tinham e têm suas informações coletadas e entregues também para outras empresas por motivos comerciais e com a finalidade de responder solicitações legítimas. Solicitação de quem? Eles passam o conteúdo da nossa comunicação a partir do acesso que eles têm aos nossos computadores. Mesmo que você não queira participar, não tenha dado sim, eles têm, na verdade, acesso ao seu computador, a portas não autorizadas por nós, mas eles têm acesso, e essas informações são enviadas para a Microsoft quando você está conectado à internet. A identificação dos usuários que a Microsoft tenta remover e certamente não quer, são as utilizadas pelo NSA. Infelizmente, o governo brasileiro continua utilizando o Windows na máquina de todos os seus ministros. Agora, se o Marco Civil fosse votado, não impediria espionagem, é verdade, mas tornaria ilegal as ações no Brasil dessas filiais de corporações que usam nossas informações pessoais sem o nosso consentimento efetivo e sem a nossa autorização. Flávia, nós temos como evitar, ou existe uma saída para evitar essa invasão de privacidade? Olha, é como eu disse na primeira fala, é muito difícil hoje em dia você garantir que as empresas que operam redes e as corporações ligadas à internet não tenham acesso ao seu dado. O problema é o seguinte, o que a gente precisa é de garantias de que uso será feito desses dados. Acesso eles terão. É praticamente impossível. A internet é uma rede aberta, a riqueza da internet é justamente essa e a gente não quer fechar a internet. Agora, a internet é um espaço público e ele não pode ser apropriado pelo interesse econômico de algumas corporações que vão coletar os dados dos consumidores, dos usuários dessa rede e explorar comercialmente esses dados, vender para marketing, vender para fins políticos, enfim, para diversos usos, sem o seu consentimento, dizendo sim, eu te autorizo a usar meus dados, ou não, eu não autorizo. E o Marco Civil da Internet traz um dispositivo expresso. Olha, só pode usar os dados com autorização expressa do usuário da rede. Então, se uma empresa, sem o seu consentimento, utilizar as suas informações e você perceber que os seus dados foram parar numa outra corporação ou está sendo invadido, você tem como pedir reparação, pedir indenização, bloquear a utilização desses dados e é por isso, essa é uma das razões pelas quais o Marco Civil é tão importante. Flávia, você continua aqui com a gente. E a gente agora vai à redação para saber as últimas notícias de hoje. Boa noite, Eli. Boa noite a todos. Vai haver cortes em obras ou em investimentos na cidade de São Paulo. Alegando dificuldade financeira, depois de ver barrado pela Justiça o aumento do IPTU, o prefeito Fernando Haddad disse que os cortes serão definidos até o final deste mês. Segundo Haddad, até obras que já têm promessa de envio de verba federal serão comprometidas porque dependem também de investimentos da cidade, a chamada contrapartida financeira. Mas na área da saúde, o município recebeu uma boa notícia. O ministro Alexandre Padilha anunciou hoje a liberação de quase 82 milhões de reais para a rede de urgência e emergência da capital e para capacitação de pesquisas sobre saúde mental, além de 21 milhões de reais para a Fundação Faculdade de Medicina e para o Hospital das Clínicas da USP. O anúncio foi feito durante a inauguração de mais uma unidade da rede Hora Certa, no bairro da Lapa, ao lado do prefeito Fernando Haddad. No primeiro dia de inscrições, o Sistema de Seleção Unificada, SISU, registrou um número de inscritos 4 vezes maior do que o número de vagas. Nessa primeira edição de 2014, são 171 mil vagas em 723 cursos de 115 instituições públicas de educação superior.
O prazo para as inscrições para a primeira chamada vai até 10 de janeiro e já no dia 13 sai o primeiro resultado. Você, Eli. Agora vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente fala da participação dos movimentos sociais na luta pela privacidade, liberdade de expressão e neutralidade na internet. A edição especial do seu jornal está de volta. O Marco Civil da Internet será um importante passo do Brasil na luta pelo fim do monopólio da informação. Caso não seja aprovado pelos políticos em Brasília, pode acontecer com a internet aquilo que já vemos no país todo, no caso das emissoras de televisão e rádio. Espaços controlados por poucos grupos econômicos. Em outubro, um ato contra a censura pela liberdade e privacidade na rede aconteceu em frente à sede da empresa Vivo Telefônica, em São Paulo. É que as operadoras de telefonia querem filtrar a rede para tentar impedir o livre acesso dos usuários a sites e aplicativos, por exemplo. A Vivo Telefônica, que é a empresa que a gente está aqui na frente, e as outras operadoras de telefonia não querem o Marco Civil, porque o Marco Civil justamente define a comunicação como um direito na internet. E elas querem que a comunicação continue sendo apenas um objeto de negócio comercial e possam manipular os dados e possam trabalhar a internet segundo seus interesses privados e não segundo os interesses públicos. E é por isso que elas têm bloqueado até hoje a votação do Marco Civil e operam para que o texto seja diferente do que aquilo que a sociedade civil defende para a garantia de direitos. O Marco Civil da Internet é um projeto de lei que foi encaminhado à Câmara dos Deputados em 2011 e ainda está lá depois de várias tentativas de votação no ano passado. Ele é uma reação da sociedade civil brasileira a projetos de lei que só viam a internet como um ambiente de crime. É como se fosse a Constituição da internet, é como se fosse uma carta de princípios da internet. Ele aponta na garantia de uma série de direitos, mas as três principais são a privacidade, a neutralidade da rede e a liberdade de expressão. São os três, na verdade, que são os três temas mais sensíveis e que estão em disputa mais aberta nesse momento. O Marco Civil não resolve nenhuma dessas questões sozinho, né? A privacidade não vai ficar resolvida só com o Marco Civil e nem a garantia da liberdade de expressão, mas ele aponta caminhos importantes para se construir essas garantias. E quando a gente discute internet, é importante ressaltar que, além de uma discussão multilateral, com diversos estados envolvidos, é importante que ela seja também multissetorial, que a sociedade civil possa participar da construção dessa regulação. E a união dos movimentos sociais, trabalhadores e outros segmentos da sociedade são fundamentais para que o Brasil conquiste o Marco Civil da Internet. É o que afirma a secretária nacional de comunicação da CUT, Rosane Bertotti. Ela também é coordenadora geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Nós da Central Única dos Trabalhadores, dos movimentos sociais, do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, estamos junto com a blogosfera, com as redes, na defesa intransigente da votação do Marco Civil, pela garantia, pela neutralidade da rede, pelo respeito aos direitos autorais, porque a gente acha que é importante, é fundamental e estratégico para aprofundar a democracia e garantir a liberdade de expressão. A participação dos movimentos sociais pelo Marco Civil da Internet existe há mais de 4 anos. Flávia, como é que começou essa participação popular? Então, o Marco Civil, além de toda a importância dele por conta do conteúdo, das garantias que ele traz, ele é importante porque poucas leis passaram por um processo de participação popular como passou o Marco Civil. Esse texto ele veio do Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça abriu um blog especificamente para as contribuições, o Cultura Digital. E ali as pessoas puderam, as entidades, as empresas, pessoas individualmente, enfim, aberto democraticamente para a participação popular. Foram 2 consultas públicas até se fechar o texto ser encaminhado à Câmara dos Deputados em 2011 e
então, o deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, passou a ser relator desse projeto, fez mais um processo mais resumido de consulta pública ali no âmbito da Câmara, e então fechou o texto e levou para votação. Então, a participação popular é muito rica e diversificada no caso do Marco Civil da Internet. Pois é, ultimamente a gente tem visto que essa participação e essa mobilização tem sido bem mais forte. Mas também a impressão que fica para a gente é que os brasileiros ainda não têm muito bem a noção de quanto o Marco Civil da Internet vai impactar a nossa vida se ele não for aprovado. E quais são os canais de participação? Olha, foi bom você tocar nesse assunto, porque é importante dizer, a internet, como ela existe hoje, com a experiência que ela nos proporciona de navegação, ela está em risco, mas não é um risco assim remoto, é um risco real e concreto. E hoje, poucos deputados na Câmara Federal do PMDB, aliados aos interesses das empresas de telecomunicações, que, não devemos esquecer, são as principais reclamadas nos PROCONs há anos e anos e anos, ou seja, elas não gostam da gente, elas não gostam de investir para nos dar um bom serviço, né? Então, poucos deputados do PMDB, encabeçados pelo deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, que já foi presidente da Telerge, ou seja, alguém que tem muita intimidade com as empresas de telecomunicações, vem impedindo a votação. Foi impedida a votação em novembro do ano passado, essa coisa veio, era para ser votada agora, esse mês, não foi, e ele continua fazendo força e emperrando que o texto apresentado pelo deputado Molon, com todas essas garantias que a gente quer, seja votado. São centenas de entidades reunidas no Marco Civil já. Nós temos um site na internet, marcocivil.org.br. Ali nós temos tudo, nós temos os nossos textos, os vídeos explicativos, a lista dos deputados amigos do Marco Civil. Nós estamos em campanha, já são mais de 100 deputados amigos do Marco Civil, estamos correndo atrás e trabalhando, todas essas entidades, voluntários, quem opera esse site são pessoas que trabalham de forma voluntária, e nós estamos numa briga feroz, porque do lado de lá, às vésperas da eleição, nós temos as empresas de telecomunicações, que são as grandes financiadoras de campanha. O que elas querem? Elas querem, como a gente já ouviu nesses vídeos, transformar a internet como se fosse uma televisão a cabo. Então, você vai comprar pacotes, a sua liberdade de navegar na rede vai acabar, e isso é muito ruim para a competição também, porque as empresas que operam as redes, a infraestrutura, os cabos por onde trafegam os dados, né, que a gente tanto envia como faz download nos nossos computadores, elas estão, a pretensão é se associarem às empresas de conteúdo, e elas hoje também estão liberadas para vender conteúdo e produzir conteúdo. E aí, se ela se associa com a empresa X, com a Google, por exemplo, e você quiser acessar o buscador do Bing, você não vai conseguir. Se no seu pacote tiver o Netflix, você não vai conseguir acessar um outro site de filmes. Quer dizer que se o Marco Civil não for aprovado, essa liberdade que a gente tem hoje de acessar um site, pedir informação, de ver uma notícia, de ver um vídeo, de baixar um vídeo, vai acabar? Não sei se vai acabar, mas vai acabar para os mais pobres, né? Porque a crueldade do argumento, né, das teles com o deputado Eduardo Cunha, é importante esclarecer isso aqui, porque está havendo por parte das teles e do deputado uma campanha de desinformação. O que eles dizem? Eles dizem, não, nós somos favoráveis à neutralidade da rede, mas a neutralidade da rede não pode ser assim como vocês querem, essa liberdade completa, porque se for assim, as empresas vão ter que investir muito
E para investir muito, vão ter que cobrar muito. E aí eu acho importante que todo mundo tome conhecimento que a banda larga é um serviço essencial de interesse coletivo e que pela Lei Geral de Telecomunicações, ela deveria também estar contemplada pelas políticas de universalização. O que quer dizer isso? Que o governo, incluindo a banda larga ou a infraestrutura de banda larga num regime público, liberasse fundos, recursos públicos como o Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações, o Fistel, enfim, recursos públicos para garantir investimentos feitos com base no interesse público, de forma democrática, porque o que tem acontecido? As empresas investem, sim, mas elas investem onde tem mercado consumidor com dinheiro, né? Onde se concentram os consumidores mais ricos e as grandes corporações. Aqui mesmo em São Paulo, se você vai para a periferia, uma pessoa que mora na periferia, para ter acesso e experiência na internet, ela vai ter o acesso pela rede móvel, que é infinitamente inferior em termos de qualidade de possibilidades do que na rede fixa, né? Na rede de cabo, de fibra ótica. Então, é necessário que o governo cumpra o que está na Lei Geral de Telecomunicações, inclua esse serviço no regime público, destrave os recursos públicos para investimento em infraestrutura e não faça ao contrário. Diga assim, olha, como é difícil o investimento, as empresas privadas não têm recurso suficiente, então nós vamos fazer um marco civil para você, pequenininho, porque se a gente te der todos os direitos que você tem direito, que você precisa e que é justo que você tenha, vai precisar de muito investimento, as empresas não vão fazer. Então vamos privilegiar quem tem dinheiro e quem não tem vai ficar excluído. Ou seja, fala-se em inclusão digital, mas promove-se se pesar, aliás, o que não é maioria hoje, né? Se pesar o que as teles e o deputado Eduardo Cunha querem, a gente vai ter a exclusão digital e não a inclusão digital. Tá certo. Flávia, muito obrigado por sua participação aqui hoje, foi de grande valia para todos nós e esperamos uma próxima oportunidade. Muito obrigada e vamos em frente, a gente agradece porque estamos precisando de reforços aí. Muito bem. Essa edição especial do seu jornal termina aqui. Agora na TVT você vai ver o Bom para Todos, com todas as dicas sobre uma cidade mais segura para os ciclistas. Boa noite a todos e todas. Até amanhã.